quadro Semeando Saúde tem a honra de receber o Dr. Orlando Coelho, que vai falar para nós sobre síndrome dos ovários micropolicístico. Boa tarde, doutor Orlando. Boa tarde, Vanilda. É um prazer estar aqui com vocês. A honra é mais minha do que sua. Ah, não, o prazer é nosso, viu? Tá, ok. Doutor Orlando, nós sabemos, que hoje é sabido que a irregularidade menstrual e as características decorrentes dos excessos de hormônios masculinos, como aumento de pelos e acne, que acompanham a SOMP, que são estreitamente associadas à obesidade e ao desenvolvimento de diabetes e de todas as suas complicações. Para o povo entender bem o que é SOMP, o que é a síndrome dos ovários micropolicísticos. A síndrome dos ovários policísticos, ou SOMP, é uma doença causada por uma alteração hormonal e que leva a uma não produção de óvulos pelo ovário. E isso traz um transtorno hormonal, como já diz o que eu expliquei, a paciente, fazendo com que ela tenha um ciclo menstrual dela alterado e com isso ela não tenha menstruação. Na maior parte das vezes a paciente tem amenorreia, e amenorreia secundária, porque não é por causa do ovário. A ausência de menstruação dela é uma causa hipofisária, na hipófise, é uma glândula que a gente tem na base do cérebro. E quais os achados mais importantes na SOMP? Os achados mais importantes na síndrome de ovário policístico é a ausência de menstruação, obesidade e aquilo que a gente chama de hirsutismo. Hirsutismo é excesso de pelo no rosto. E é comum? Olha, disse que hoje em dia, em termos de 5 a 10% das pacientes apresentam essa síndrome de ovário policístico. E quais são os sintomas? Bom, a paciente, geralmente, o que mais faz ela procurar o médico é a amenorreia, a falta de menstruação. E, geralmente, essas pacientes que têm esse tipo de problema são pacientes que estão em fase reprodutiva. Então, geralmente, elas procuram para tratar a amenorreia por causa da deficiência em engravidar. Não conseguem engravidar, então, com isso, procuram o ginecologista ou o endocrinologista e vão acabar descobrindo uma síndrome de ovário policístico. Isso faz com que o sintoma da amenorreia seja o principal sintoma declarado. Mas tem aqueles sintomas que eu citei que vêm acompanhando a síndrome, que é a obesidade, porque devido ao distúrbio hormonal, a paciente começa a ganhar peso. E aparecimento de pelo pela deficiência hormonal também. E qual é a causa? Olha, a causa não tem uma causa declarada, mas se sabe que essa síndrome, ela provoca uma produção de androgênio. E essa produção de androgênio faz com que o ovário não ovule. E ele fica, você sabe que o ovário da mulher ele tem duas fases no ciclo menstrual. Ele tem a fase da progesterona e tem a fase do estrogênio. Pelo fato dele produzir muito androgênio, o ovário fica só no ciclo do estrogênio, então não ovula. Então, com isso, altera o ciclo menstrual todo. E que outras doenças se associam à SOMP? Geralmente são problemas vasculares, a própria obesidade, o hirsutismo. E o tratamento é voltado para todas essas causas. Não é um tratamento só para o ovário policístico. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico geralmente a gente faz através de ultrassom ginecológico, onde você manda avaliar como é que vão os ovários, como é que vai o útero, trompa e tudo. E esse ultrassom ginecológico, geralmente, de preferência, o endovaginal, que você tem uma visualização melhor dos ovários. E através do exame de sangue hormonal, onde você pede as dosagens hormonais da mulher, de FSH, LH, progesterona, estrogênio, testosterona. E aí, através dessas dosagens hormonais e através da ultrassonografia, você faz o diagnóstico. Qual o tratamento? Ou existe alguma cirurgia que pode ser usada para tratar? Não, cirurgicamente não tem tratamento. O tratamento é feito através de medicamento oral. Geralmente são os anticoncepcionais, mas anticoncepcionais com indicação para tratamento da síndrome do ovário policístico. No caso, eu uso muito o Diclin ou o Diane 35, que são anticoncepcionais que têm indicação para síndrome de ovário policístico. E
paralelo a isso, você tem que tratar a obesidade e tratar o hirsutismo, que é o aparecimento de pelo, tem que fazer tratamento. Mas, você vê muito? Mas se controla. Não é muito, são 5 a 10% das pacientes que em idade reprodutiva. Quando diagnosticado, te procuram, né? Você diagnosticou. Você continua o tratamento ou manda para outra especialidade? Eu prefiro mandar para o ginecologista. Ginecologista. Eu posso até fazer o diagnóstico, faço o diagnóstico, mas eu geralmente encaminho para o ginecologista, para ser acompanhada pelo ginecologista, porque está relacionado mais com a fase reprodutiva da paciente, então eu deixo na mão de quem está mais acostumado a mexer com essa área de reprodução. Com certeza. Bom, gente, o doutor Orlando é endocrinologista. Doutor Orlando, aonde fica seu consultório? Meu consultório hoje mudou de lugar. Eu tinha um consultório na Rua da Liberdade, mas devido à necessidade de se mudar de consultório, eu passei o meu consultório para a Rua Hermelino Carneiro Sobrinho. Ao lado do Hospital Maternidade, o número é 224, edifício Bianchi. Fica em cima do consultório do Dr. Rosenberg e do Dr. Pessari. E qual o telefone? O telefone é 3763-3275. Ok. Gente, ó, doutor Orlando, sábado que vem vai estar aqui conosco, hein? Ele vai continuar aqui falando coisas importantíssimas para vocês, hein? Não perca o sábado total. Doutor Orlando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o seu convite. E vamos voltar sábado que vem, né? Com certeza. Muito obrigada. Nada, boa noite.